sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Estamos aqui com o excelente historiador Henrique Caldeira, do canal Estranha História e também Cortes Estranha História. Você tem que se inscrever nos canais do Henrique Caldeira. Você tem que ir lá e se inscrever. Com certeza absoluta você vai estar recebendo um conteúdo de qualidade histórica, com certeza absoluta, e o Henrique estará respondendo a um dos seus inscritos acerca de um tema que nós já tratamos muito aqui no canal, lá no nosso início, que quando falávamos, melhor dizendo, acerca dos anjos. E aí, os anjos no contexto do judaísmo antigo, do cristianismo, esta origem dos anjos, a função dos anjos, a tradição dos anjos, o nome dos anjos, de onde vem esse negócio de anjos, e aí o Henrique estará respondendo dentro de uma certa contextualização. E nós vamos trazer informações aqui que talvez a maioria dos novos inscritos do canal nunca tenham ouvido falar, e nós vamos tratar aqui para vocês, tá bom? Lembrando, são mais de 1000 vídeos produzidos no canal Verdades Ocultas da Bíblia, estudos acadêmicos, livros que são referências internacionais, grandes referências bibliográficas, leituras de artigos, teses, dissertações, leituras dos estudos dos melhores acadêmicos do mundo na atualidade, no que diz respeito à arqueologia bíblica, história bíblica, história do povo de Israel, história do Novo e do Antigo Testamento, crítica textual e por aí vai. Temas bíblicos diversos, tá bom? Então vamos lá, vamos ouvir o Henrique Caldeira. Não se esqueça também, torne-se membro do canal por apenas R$ 4,99 e tenha acesso a toda a nossa biblioteca. Vamos lá, Henrique Caldeira, manda a brasa aí. Felipe Pedroso falou: anjos têm personalidade? São indivíduos com singularidade ou são apenas forças da natureza, como alguns espiritualistas da modernidade, como dizem alguns espiritualistas da modernidade? Olha, eu posso dizer o que as pessoas disseram sobre anjos historicamente, né? Eu não posso dizer o que é um anjo porque eu sou historiador, eu não sou médium, nem teólogo, nem nada parecido. Mas, assim, os anjos, eles têm personalidade, segundo, em alguns textos antigos a gente encontra a personalidade para os anjos num estágio mais avançado do desenvolvimento mais avançado cronologicamente, tá? Não em termos de sofisticação necessariamente. Não é que melhorou, mas assim, com o passar do tempo, os anjos, vamos pegar na tradição do judaísmo. No judaísmo, anjo é um termo muito genérico, sem personalidade nenhuma, que aparece na Bíblia hebraica, né, no Antigo Testamento. Com o passar do tempo, os anjos vão ganhando uma certa distinção. Então você passa a ter hierarquias bem organizadas de anjos, arcanjo, anjo, querubim, serafim, isso organizado hierarquicamente. Tem diferentes hierarquias, né, nesse sentido. Alguns autores antigos já começaram a propor isso, medievais como Maimônides escreveram sobre isso e por aí vai. Mas, já nos tempos do Novo Testamento, você tem anjos que têm nome. Isso não existe nos textos mais antigos da Bíblia hebraica. Você tem isso só no livro de Tobias, que é um livro bem tardio, e no livro de Daniel, que também é um livro bem tardio. Então, no livro de Tobias, você tem o Rafael, que é uma espécie de anjo da guarda de Tobias, e você tem o Gabriel, no Novo Testamento, nos Evangelhos, que é o que traz a mensagem para Maria, e você tem no livro de Daniel, você tem no livro de Daniel você tem Miguel. Então são esses os anjos citados, né, na Bíblia. É muito interessante, né, o que o historiador Henrique Caldeira está trazendo para nós, que realmente, quando nós olhamos para o contexto dos livros do Antigo Testamento, especificamente aqueles que tiveram o seu início redacional, suas tradições, no contexto que é antes do exílio, ou seja, redações que antecedem o exílio babilônico, nós veremos que a Bíblia hebraica em si, ela segue o padrão do que é o mensageiro divino de acordo com aquele mundo antigo do Levante, do Antigo Oriente Próximo. Nós já vemos mensageiros dos deuses, por exemplo, nos textos ugaríticos. É muito engraçado até quando Baal está discutindo com Moti e também com Iã, que são dois ciclos diferentes, né? O ciclo de Baal e Iã e o ciclo de Baal Moti. É muito interessante porque a discussão, a disputa
ocorre por mensageiros, né? Aquilo que na Bíblia são os malar, né? Mensageiro. É muito interessante isso. Nós já vemos que nas tradições que antecedem a composição da Bíblia hebraica já estão falando de mensageiros dos deuses. Na redação pós-exílica, nós começamos a perceber que estes mensageiros, em alguns textos da Bíblia hebraica, vão adquirir, né, características mais próprias de indivíduos, como muito bem mencionou o professor, como Rafael no livro de Tobias, como Miguel no livro de Daniel e Gabriel também. Então a pergunta seria, nesta evolução cronológica que concede aos textos bíblicos esta distinção por nome, individualizando a questão angélica e a questão da hierarquia, quando é que nós vamos observar esta evolução? Obviamente no período pós-exílico, principalmente, eu já sei, você já sabe o que eu vou dizer, né? Principalmente sobre a influência dos persas, exatamente isso aí. Já em Babilônia, né, haviam divindades que representavam os planetários. Então, Sol, Lua, você vai entender por que eu estou dizendo isso aí, tá bom? Júpiter, Saturno e por aí vai, os planetas, né, os planetários, assim como se fala naquela tradição daquelas religiões da antiguidade. E é muito interessante que estes 7 corpos celestes, em um primeiro momento, é que daria origem a estes 7 seres poderosos que fazem parte da corte divina, que no cristianismo serão chamados de arcanjos. Por que eu disse isso? Porque exatamente o nome dos quais o professor Henrique Caldeira citou, Rafael, Gabriel e Miguel, são os arcanjos na tradição cristã. Logo mais à frente eu vou mostrar um quadrinho para vocês, que é esse quadrinho aqui, ó, rapidamente, em que nós vamos fazer algumas comparações, só a título de curiosidade, tá bom? Esse quadro faz parte de uma das primeiras lives que eu fiz no canal, se não for a primeira, em que eu tratei acerca deste tema, né? Então vamos lá, vamos continuar ouvindo o professor Henrique Caldeira. Inclusive, provavelmente é por isso que a gente não tem tanto, sendo um parênteses, né? A gente tem muito Gabriel, Rafael e Miguel no Brasil, né? Como nomes próprios, Miguel, Rafael e Gabriel. Quando você vai para os Estados Unidos, você tem muitos Gabriels, que é o Gabriel, você tem muitos Michaels, que é o Miguel, mas você não tem quase nenhum Rafael. Raphael, como é que fala Rafael em inglês? Porque Rafael faz parte de um... O Rafael só aparece biblicamente, só é um nome bíblico, se você tem uma Bíblia católica romana, ou ortodoxa, ou etíope, né? Porque você precisa do livro de Tobias. E como os Estados Unidos é majoritariamente protestante, eu acho que eles não consideram Rafael um nome bíblico, né? Eu acho que é isso, não tenho certeza. Faz sentido. Mas voltando para o assunto, né? Então você já tem esses desenvolvimentos de anjos. Aí quando na literatura enoquiana também, que é um pouco anterior ao Novo Testamento, mas já é posterior, contemporânea praticamente de Daniel, você tem, que aparece nos manuscritos do Mar Morto, né? Onde você encontra também o livro de Tobias, etc. Mas na literatura enoquiana, como o livro de Enoque, nos Jubileus, nessa tradição enoquiana, apocalíptica, né? Do apocaliptismo judaico, você tem já vários anjos, muitos e muitos anjos, assim, que são, por exemplo, tem os anjos caídos, já tem nome, né? Como Azazel, Samiasa, que às vezes é identificado como o mesmo. Enfim, já começa a aparecer, eles já começam a se tornar realmente personagens mais complexos. Mas inicialmente, se você pega a maior parte dos textos na Bíblia hebraica, você, quando fala assim, anjo do Senhor, geralmente é tipo uma manifestação de Deus. Isso é um tema interessante para trazer para um vídeo também. Que provavelmente era Deus mesmo, mas depois entra uma certa... Por uma questão de piedade, né? As pessoas começam a evitar essa ideia do contato direto de Deus com as pessoas e surge essa figura do intermediário, que é o anjo. Que na verdade é uma manifestação de Deus ele mesmo, né? Mas aí isso começa a tomar o contorno de um ser diferente de Deus. E aí viram anjos diferentes, múltiplos, e aí com nomes e com papéis, enfim. E aí surgem essas hierarquias, mas é desenvolvido de uma forma bem gradativa. E depois dá uma olhada lá no vídeo que eu fiz sobre a aparência dos anjos, eu falo um pouco sobre isso. Como a aparência dos anjos segundo a Bíblia, um negócio assim. Tem um vídeo aqui no canal que eu fiz há uns tempos, sei lá, 1 ano atrás, que eu entro nessas questões. Perfeito, né? Muito bom aí o vídeo do professor.
Temos aqui ó, uma tabelinha muito interessante e essa tabelinha ela é justamente daqueles nomes que nós encontramos, né, dos arcanjos, lá no livro de Enoque, né? Claro, na época eu comparei estes nomes com aquilo que encontramos em outros textos também da tradição cristã, ou melhor dizendo, da cristandade como um todo, né? E o único nome que vai ter alguma variação seria o último nome aqui, né, que é o Remiel. Realmente nós temos algumas variações, outros nomes entrando no lugar do nome deste arcanjo. Já no livro de Enoque, também nós encontramos o termo referindo-se aos anjos, né, sejam eles caídos, principados e também potestades. Também já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, né, que isso não é um termo cunhado por Paulo. Nós já encontramos esse termo na literatura enoquiana. Outra coisa também por demais interessante é que também haverá uma categoria de anjos tratados no livro de Enoque, que são os ofanins. Se você for aprofundar a pesquisa, você verá que o que nós temos no protestantismo brasileiro de anjo, arcanjo, né, e serafim, vai um pouco além disso. Também tem tronos, tem ofanis. Tronos também, em alguns ramos da cristandade, são tratados como categorias angélicas. É interessante a angelologia como um todo de você querer explorar a título de curiosidade, é claro, né? Não para você mergulhar nisso aí e acreditar que isso existe. Especificamente, os 7 ameixa espenta, que vão ali, de alguma forma, estar influenciando o cristianismo a trazer também os seus 7 arcanjos, porque isto não existia na tradição judaica até então, e nós começamos a perceber a existência a partir desse contato, né, quando eles retornam do cativeiro babilônico. Então, eu já quero deixar de antemão também que nas pesquisas que fiz acerca do zoroastrismo à época lá atrás, todos estes aqui, nomes de ameixa, espentas, que seriam equivalentes aos arcanjos do judaísmo, de onde surge a influência para o judaísmo / cristianismo dizer que tem os seus arcanjos ou arquianjos, primeiros príncipes, primeiros anjos, essa influência vem do zoroastrismo. Mas estes chamados ameixa, espentas, na verdade, todos aqui eram divindades. Tudo isso veio do politeísmo. Exatamente. Isso veio do politeísmo. E aí, como o mazdaísmo / zoroastrismo prevalece na Pérsia, né, Império Aquemênida e por aí vai, esses agora tornam-se seres divinos, emanações. Essa é a palavra, eu não estou judaizando o termo, tá? Essa é a palavra, são emanações de Ahura Mazda. Então você tem aqui o primeiro, por exemplo, não vou falar todos aqui, tá bom? Mas, por exemplo, o primeiro ameixa espenta seria o Mitra, ou o próprio Ahura Mazda. Ele tem ali a sua própria emanação que o representa nessa corte angélica. Então, curiosamente, você tem o hino a Mitra, você tem o hino aos ameixa espenta, exatamente, você tem o hino a ele, você tem o hino a Mitra, e curiosamente o primeiro que nós temos assim, né, como menção que comanda o exército celeste na tradição apocalíptica, que comanda algumas ações na tradição enoquiana, é Miguel. E Miguel, né, curiosamente, o nome vai significar quem é semelhante a ela, quem é como ela, quem é semelhante a ela. Muito interessante. A emanação Mitra / Ahura Mazda é responsável pela criação da humanidade, atuar junto à criação da humanidade. Curiosamente, El é aquele que preside na tradição cristã, na teologia cristã, é aquele arcanjo que irá presidir sobre as virtudes e ações humanas. E aí você tem os 7 ameixa espenta, voo humano, Asha, Varista, aí esses nomes difíceis que eu não sei falar nem a metade deles aí, tá bom?
E você tem um outro arcanjo também, seguindo a linha aqui, que é o Remiel, no caso aqui também o Ameretat, que ele preside, ele é aquele que está sobre a criação dos animais, e ele significa, ele traz em seu significado, seu nome, a própria imortalidade. Curiosamente, Remiel, que é o clemência ou misericórdia de ela, ele preside sobre os ressuscitados, de acordo com o livro de Enoque. Então você vê que as correlações destes seres mitológicos, tanto a tradição zoroastriana quanto a tradição cristã, nós conseguimos ver algumas semelhanças ainda. E referente à primeira pergunta lá que um inscrito do canal do Henrique fez a ele, realmente nós temos um núcleo mais esquizotérico que tenta tratar os anjos hoje como forças da natureza. Isso é um fato. Mas também lá atrás, estes anjos, eles eram sim vinculados a estrelas, Você tinha uma leitura astromorfológica destes anjos, que eram vinculados a estrelas, planetas e também elementos, tá bom? Então você tem ali, por exemplo, o Asha Varishta, que ele está vinculado à água. Aqui, esse cara aqui está vinculado à água, o terceiro. Você tem outros que, por exemplo, aqui no próprio tabela aqui do zoroastrismo, vinculado à terra. E aí outro vinculado à planta, e por aí vai. E você vai ter também isso em algumas outras tradições, porque lembrando, inúmeras tradições religiosas, os deuses têm mensageiros. Na tradição grega, na tradição egípcia, tem anjos alados e por aí vai. Na tradição grega também, os deuses têm os seus mensageiros, que a palavra anjo nada mais é do que mensageiro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Se inscreva no canal do historiador Henrique Caldeira, Canal Estranha História e Cortes Estranha História. Se inscreva nos dois canais, tá bom? Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma, meu amigo ateu, mas tem gente que fica me perguntando o nome do verdadeiro Deus. Vocês estão de brincadeira, Vocês estão carentes, você não é ateu de verdade não, hein? Você tá rateando ainda. Calma, meu amigo ateu e agnóstico, se você não crê em um Deus, está tudo certo. Desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhe. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the